Rococó. Rococó é o estilo artístico que surgiu na França como desdobramento do barroco, mais leve e intimista que aquele que foi usado inicialmente em decoração de interiores. Primeiramente desenvolveu-se na França no século XVIII e difundiu-se por toda a Europa. No Brasil, foi introduzido pelos colonizadores portugueses e suas manifestações se deram principalmente nos mobiliários, conhecido por estilo Dom João V. Na França, o rococó também é chamado de estilo Luís XV e Luís XVI. Para alguns historiadores, é um estilo que durou entre 1720 e 1780. Ficou vigoroso até o advento da reação neoclássica, por volta de 1770. Irradiou-se da França para o resto da Europa, principalmente na parte católica da Alemanha, da Prússia e em Portugal. O termo rococó deriva do francês rocaille, que em português, por aproximação, significa concha. Isso é, significativo na medida em que muitas vezes podemos perceber as linhas de uma concha associadas aos elementos decorativos desse estilo. Também pode ser associado à palavra embrechado, que é uma técnica de incrustação de conchas e fragmentos de vidro utilizados originariamente na decoração de grutas artificiais. A expressão época das luzes é talvez a que mais frequentemente se associa ao século XVIII, século de paz relativa na Europa, marcado pela Revolução Americana em 1776 e pela Revolução Francesa em 1789. No âmbito da história das formas e expressões artísticas, o século das luzes começou ainda sob o signo do Barroco, quando terminou a gramática estilística neoclassicismo, dominava a criação dos artistas. Entre ambos existiu o rococó. A arte rococó refletia, portanto, os valores de uma sociedade fútil, que buscava nas obras de arte algo que lhe desse prazer e a levasse a esquecer de seus problemas reais. Os temas utilizados eram cenas eróticas ou galantes da vida cortesã e da mitologia, pastorais, alusões ao teatro da época, motivos religiosos e farta estilização naturalista do mundo vegetal em ornatos nas molduras. A arquitetura. Durante o Iluminismo, entre 1700 e 1780, o rococó foi o principal corrente de arte e da arquitetura pós-barroca. Nos primeiros anos do século XVIII, o centro artístico da Europa transferiu-se de Roma para Paris. Na França, surgiu com a obra do decorador Pierre Leportret. Caracterizada pela utilização de curvas e pelo forte caráter decorativo, a arquitetura rococó apareceu como uma oposição aos excessos e às suntuosidades do barroco. Logo, ficou conhecida por sua natureza hedonista e aristocrática, manifestada com a delicadeza e elegância. As características da arquitetura rococó são várias, entre elas: leveza dos traços, suavidade e luminosidade das cores, linhas curvas, ausência de interferência religiosa em quase todos os lugares. O Brasil, é claro, é uma das exceções. Busca pelo refinado e exótico. Design elegante. Paisagens e representações da natureza pintadas nos tetos. Formatos ogivais. Portas e janelas maiores com arcos. Menores proporções. Uso do ferro forjado em grades para varandas, lagos, portas e jardins. Salão principal como centro das dependências e utilização de materiais que imitam mármores. Paredes mais claras.
Edifícios com menores proporções e normalmente baixos, com apenas 2 andares. Fachadas mais alinhadas e alisadas, pois são obtidos elementos clássicos decorativos, colunas, frontões e esculturas. Mantiveram-se os balaustradas, as cornijas e os entablamentos, os ângulos retos, foram suavizados por curvas. No interior da arquitetura podemos definir o salão principal é o centro das dependências, à volta do qual há algumas salas secundárias e escadaria para o andar superior, onde ficam as divisões privadas dos donos da casa. As divisões são baixas, pequenas e dependentes, arredondadas e com pavimentos, iluminadas pelas portas-janelas, pelos vários espelhos e pelos candeeiros ilustres. As divisões são baixas, a decoração é feita de diferentes tipos de móveis, cômodas, escrivaninhas, grandes relógios, poltronas e etc. Em cima deles eram colocados bibelôs de prata e porcelana. Uso de materiais que pintados imitam mármores. As paredes são cobertas de decoração com cores claras, misturando-se com o dourado e prateado de molduras das telas, tapeçarias, afrescos e relevos. Os cantos e os limites das paredes desaparecem totalmente sob esta decoração imensa e pela utilização de sofitos, superfícies curvas que ligam os tetos às paredes. Escultura. Na escultura e na pintura da Europa Oriental e Central, ao contrário do que ocorreu na arquitetura, não é possível traçar uma clara linha divisória entre o Barroco e o Rococó, quer cronologicamente, quer estilisticamente. Mais do que nas peças esculpidas, é em uma disposição dentro da arquitetura que se manifesta o espírito Rococó. Os grandes grupos coordenados dão lugar a figuras isoladas, cada uma com uma existência própria e individual, que dessa maneira contribuem para o equilíbrio geral da decoração interior das igrejas. Aparecem novos cânones estéticos. As linhas curvas e contracurvas do Barroco continuam, tornam-se mais delicadas e fluidas, organizadas em S ou em C ou em contracurvas duplas. Em relação à figura humana, utiliza-se o cânone anatômico maneirista, corpo alongado e silhueta caprichosa, mas dão leveza e graciosidade aos gestos, atitudes e posições, tornando-os sempre de certa forma galantes, cortesões e muito elegantes. Os grupos escultóricos, em que as composições têm movimento e ritmo, um sentido cênico faz o enquadramento da escultura como um cenário a ele destinado. As esculturas são decorativas e ornamentais, de forma a cobrir toda a estrutura da superfície de uma parede. A estatutária de pequeno porte, destinada às decorações dos interiores com pequenos objetos sem função utilitária, bibelôs, bustos, estátuas religiosas, composições mitológicas e alegóricas. Pintura. A pintura do Rococó divide-se em 2 campos nitidamente diferenciados. Um deles forma um documental visual, intimista e despreocupado do modo de vida e da concepção do mundo das elites europeias do século XVIII, e o outro adaptando elementos constituintes dos estilos à decoração monumental de igrejas e palácios, serviu como meio de glorificação da fé e do poder civil.
Trabalhos com temáticas idílicas e mitológicas, graciosidade das formas, manutenção da ideia de movimento e da liberdade das pinceladas. O rococó denota uma nova maneira de viver e sentir a arte. Os temas trazem cenas pastoris, festas galantes, traduzindo amor, sedução, erotismo e hedonismo, que é a busca pelo prazer da vida. Temas retratados de forma ligeira e superficial, com referência a deuses e a pequenos cupidos. Teatralidade próprias do estilo rococó, opostas à ansiedade e tristeza do barroco. A tradição do retrato continuou, mas tornou-se mais histórico, sereno, burguês, sensível, psicológico, delicado, de tons suaves e gradações cromáticas, que fazem lembrar o esfumato renascentista. As composições são próprias para decorar interiores e, por isso, são exuberantes e rítmicas. Fazem parte da composição elementos marinhos como conchas e ondas. As cores são baseadas no branco, azuis, rosas nacarados do mar e das conchas. Trazem leveza e graciosidade dos gestos, movimento, ritmo e sentido cênico.